crime que cresce ano após ano, contudo, ainda muito desconhecido pela sociedade em geral e também pela comunidade jurídica, principalmente considerando que sofreu uma reforma recente no ano de 2023, ainda pouco estudada. Estou aqui dizendo do crime de injúria racial, antes previsto de forma menos grave no Código Penal e agora conduzido e inscrito na Lei dos Crimes de Racismo, detendo inequívoca natureza de crime imprescritível e inafiançável, cuja pena foi ajustada, além de vários outros detalhes que você precisa saber. Olá, meu nome é Marcelo Colli, eu sou advogado especialista em direito antidiscriminatório e estou aqui para falar tudo que você precisa saber para, de fato, ter uma postura antirracista. Bom, primeiramente, eu disse aqui que o crime de injúria racial tem crescido muito no nosso país. E isso, ao meu ver, revela duas coisas muito importantes. A primeira, que a nossa sociedade disse chega, basta, não há mais tolerância com esse tipo de conduta. Há algumas décadas, tida em vários contextos como uma piadinha, como um comentário de mau gosto, ou até mesmo como uma opinião pessoal. É horrível, né? Mas é horrível. Até no meu cabelo. Mas é horrível. Tá com o cabelo quase igual do Mas João. é horrível quando vocês estão de monstro. Black Mas Power. é horrível quando vocês estão... Não é diferente. Não é, né? Mas se tivesse curto e bem feitinho. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, mas pobre mesmo, pobre, mas eu sempre falo pros meus amigos, eu era pobre macaco também, sabe? Eu sou rico hoje de saúde, graças. Contudo, apesar dessas condutas há muito tempo serem descritas na legislação brasileira como crimes, existia um espaço de tolerância que não existe mais. Racismo é crime e deve ser tratado como crime, ou seja, com polícia, com prisão e com condenações criminais. Ou seja, cada vez que a sociedade brasileira demonstra ter menos tolerância com esse tipo de conduta, mais denúncias são feitas, mais pessoas pleiteiam o seu direito perante a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, dizendo que se ofendidas em sua honra por meio de palavras, gestos ou qualquer outra forma de comunicação, e que essas ofensas tenham como pano de fundo a sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que o Estado brasileiro, responsável pela apuração e julgamento dessas condutas, tome providência. Se lá atrás esse crime se processava mediante queixa-crime, ou seja, a própria vítima tinha que tomar as providências para que o réu fosse acusado, tendo passado por uma alteração no sentido de que a vítima deveria representar para que o réu fosse devidamente investigado e processado, hoje a situação é a seguinte: trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. O que é esse juridiquês, Marcelo? Isso quer dizer que, se de qualquer forma a autoridade pública competente tomar ciência da prática desse crime, ela tem o dever e a obrigação, independente da vontade da vítima, de tomar providências criminais. E daqui a gente já pode deduzir, inclusive, algumas questões muito importantes. A vítima pode levar isso ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, mas também você que viu, que presenciou esse fato. Independente da vítima tomar qualquer providência, você também pode comunicar esse crime às autoridades para que elas tomem providências. Marcelo, mas qual que é o sentido de uma testemunha levar um crime à polícia se nem a própria vítima o fez? Ora, o mesmo sentido que você vê em denunciar a prática, por exemplo, de um roubo, apesar de você não ter sido vítima. Mais uma vez, racismo é crime e assim deve ser tratado por todos nós. A omissão em casos de racismo, no final das contas, é uma forma de conivência. Então, se você se omite diante de uma situação como essa, você também está ajudando a manter e perpetuar o racismo no nosso país. Bom, se você assistiu até aqui e está gostando, deixa aquele like, vai, não custa nada. Aproveita, compartilha com alguém que pode se interessar com esse conteúdo e se inscreve no canal para receber
outros vídeos sobre direito antidiscriminatório. Marcelo, como que eu posso ter certeza que eu fui vítima de uma injúria racial? Esse é um crime que tem um destinatário específico, que tem como objetivo a ofensa à honra desse destinatário. Ou seja, se qualquer tipo de comentário, piada, porque não é piada, qualquer tipo de comunicação oral, escrita ou até mesmo simbólica tenha sido utilizado para ofender você, depreciar a sua imagem, de alguma forma menosprezar a sua existência, comparar você a algum tipo de animal ou de qualquer forma desumanizar a sua condição de ser humano dotado de dignidade e que deve ser respeitada, essa pessoa pratica o crime de injúria racial. Se antes esse era um crime que tinha a pena de 1 a 3 anos, agora esse crime tem uma pena de 2 a 5 anos. E essa mudança, apesar de singela e no meu ponto de vista ainda uma pena baixa para uma conduta tão grave, principalmente considerando que ela está conectada com um histórico de muita violência no nosso país, precisamos compreender que foi sim um aumento de pena importante. Pois, se antes quem praticava esse crime poderia fazer uma espécie de acordo com o Poder Judiciário para evitar que esse processo existisse, hoje isso não é mais possível, exatamente por esse redimensionamento da pena. Antigamente, quando a pena desse crime era de 1 a 3 anos, era possível a aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. O que quer dizer isso? Quando o Ministério Público apresentava a denúncia contra a pessoa que praticou o crime, ele também oferecia a ela algumas condições que, se aceitas e respeitadas pelo período de 2 a 4 anos, geraria o arquivamento do processo. Então, ainda que tivesse uma consequência para aquela pessoa se submeter a determinadas condições, ela não era levada a julgamento e, portanto, não ficava com nenhum tipo de registro criminal em ficha. Ou seja, mesmo que aquela pessoa tivesse sido formalmente acusada da prática de um crime e se submetido a condições impostas pelo Ministério Público, ela não era tecnicamente uma pessoa condenada pela prática do crime, uma vez que não foi levada a julgamento, não teve um pronunciamento por parte do Poder Judiciário no sentido de formar culpa. Portanto, ela permanecia com a ficha limpa, ela continuava com seus direitos políticos, o que não é mais possível, uma vez que a suspensão condicional do processo só pode ser aplicada para crimes que têm a pena mínima igual ou inferior a 1 ano, que era o caso da injúria racial. Então, esse aumento de 2 a 5 anos foi muito importante, porque afastou completamente a possibilidade de aplicação do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, que trazia essa possibilidade da suspensão condicional do processo. Marcelo, mas em 2019 foi inserido na legislação processual penal o acordo de não persecução penal, que pode ser aplicado para aquelas pessoas que respondem crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 4 anos. Isso não é possível de se aplicar no caso da injúria racial, que tem uma pena de 2 a 5 anos? A resposta é não. Realmente o próprio Ministério Público vinha formando um entendimento no sentido de que não seria possível oferecer o acordo de não persecução penal, dada a especial proteção concedida pela Constituição brasileira à igualdade racial, que é inclusive a Constituição que prevê os crimes raciais como imprescritíveis e inafiançáveis, e isso foi discutido no Poder Judiciário. Contudo, no ano de 2024, firmou-se o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é sim lícita a não aplicação do artigo 28A do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o acordo de não persecução penal para os crimes raciais. Ou seja, o Ministério Público tem sim o direito de não ofertar esse acordo a quem responde um crime de injúria racial. E isso quer dizer que, uma vez presa, ou mesmo que não tenha sido presa, uma vez que essa pessoa seja levada a um processo, ela responderá a esse processo. E se ali existirem provas de que ela praticou aquele crime, não há mais acordo a ser feito. Aquela pessoa vai ser condenada
terá antecedentes criminais, terá uma ficha suja e isso terá implicações sobre a sua vida como um todo, principalmente a perda dos direitos políticos e o registro em ficha criminal. Bom, se entendemos até aqui que não tem essa de comentário mal colocado, de piada de mau gosto, até porque racismo não é piada, é crime. E se a intenção for fazer piada, a pena inclusive aumenta, não há mais dúvidas de que precisamos dar um tratamento sério a essas condutas. E eu espero ter contribuído para a sua compreensão sobre essa prática. Caso tenha ficado qualquer dúvida, deixa nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder, lá ou em outros vídeos. Bom, se você assistiu até aqui e está gostando, deixa aquele like, vai, não custa nada. Aproveita, compartilha com alguém que pode se interessar com esse conteúdo e se inscreve no canal para receber outros vídeos sobre direito antidiscriminatório.